Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no coração da igreja nessa manhã. Quero saber se com essa linha de frente poderosa de ventiladores nós podemos desligar um. Alguém está com frio já? Não, tá bom, tá bom. Eu vejo, Deus ele trabalha de muitas maneiras, né, em nossas vidas, né? Eu entendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus trabalha por meio de testemunhos, né? Não é somente por meio dos louvores, no meio da palavra. E Ele tem uma maneira diferente de trabalhar, de nos provar, né? E de nos motivar, né? E de nos levantar, de nos confrontar. E nessa manhã nós estamos vivendo exatamente um dia desses, né? De uma maneira diferente, onde eu vejo Deus querendo provar a nossa verdadeira motivação para estar na casa de Deus ou viver na presença de Deus, né? Muitas pessoas buscam as condições perfeitas, né, de estrutura física, de ar-condicionado, né, para poder servir a Deus, quando na verdade não é nada disso que Deus ele espera de nós, né? É claro que é agradável, não vamos tapar o sol com a peneira, não é agradável estar suando, né? Mas com certeza estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro e que constantemente está olhando a motivação, né? Os motivos em ação presente dentro do nosso coração. E obviamente que no momento desse, né, que não se compara a nenhum deserto físico, né? Quando o próprio povo de Israel passou, peregrinou no deserto, nada disso se compara àquilo que foi vivido no passado, mas é uma maneira ainda que sutil e pequena para nós avaliarmos a nossa motivação, né? Se não diminuiu a nossa motivação, a nossa alegria de estar na casa de Deus, né? Não diminuiu a nossa comunhão, a nossa comunicação com Deus, né? É uma maneira, né, de nessa manhã, ainda antes da palavra começar, né, da gente já estar sendo trabalhado por Deus, e aí é uma reflexão de cada um, né? Uma reflexão para cada um, para ver como é que nesse início de culto cada um se comportou diante de Deus. E lembrar que estamos diante de um Deus que nos conhece por inteiro. Ele sabe aquilo que nutrimos e aquilo que pensamos. Mas fica, né, uma mensagem para a autorreflexão, porque isso também serve para a gente crescer e avançar para tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, tá bom? Esse ar-condicionado aqui já está ligado, né? Eu senti em algum momento aqui próximo do final do louvor uma pressão maior do vento, então eu entendi que tinha chegado uma outra fase, né? E acredito que além de estar movimentando aqui as paletas, eu acho que está gerando ar gelado. Deixa eu ver, está gelando? Deixa eu ver. Eu não estou sentindo não. Bem, o que importa é que nós estamos prontos para começar a palavra, amém? Então eu convido a igreja, ninguém estará numa prova maior do que eu, amém? Vocês estão sentados para receber e eu estou aqui para dar, e ainda debaixo de 3 luzes fresquinhas em cima de mim. Então abra a palavra de Deus em Provérbios capítulo 3. É bom que assim eu emagreço também. Provérbios capítulo 3. Levante devagar para você não transpirar. Para ficar fresquinho. Provérbios 3, eu quero ler apenas 2 versículos, o 11 e o 12. Diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai,
por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo seu cuidado, zelo, amor, e pela tua palavra, Pai, que é poderosa para entrar em nosso coração, na nossa mente, em nossa alma, e separar aquilo que não procede da tua parte, aquilo que não edifica, que não convém, para nos transformar e nos direcionar a algo novo em nossas vidas. E nessa manhã, Pai, estamos mais uma vez nessa expectativa. Quando nós nos achegamos a Ti, a nossa expectativa é de que o Senhor fale aos nossos corações, trabalhe, Pai, em nossas vidas, para que nós possamos avançar e crescer para o cumprimento dos Teus propósitos e dos Teus planos que são perfeitos para as nossas vidas, Pai. Nessa manhã, mais uma vez, me dá liberdade no Teu Espírito para falar, coloca as Tuas palavras, ó Pai, em minha boca. Quero, Deus, sentir a Tua presença e da mesma maneira que a Tua unção, Pai, deste altar desça sobre a vida dos Teus filhos para alcançá-los, ó Pai, e verdadeiramente saírem daqui transformados, ó Pai, impactados, saírem abastecidos, avivados pelo poder da Tua palavra, Pai. E declaramos que nenhuma força contrária, nenhum elemento do exército inimigo tem poder para nessa manhã, Pai, desconstruir aquilo que o Senhor vai construir por meio da Tua palavra, edificar as nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Podem sentar. Bem, eu começo a mensagem de hoje com 3 constatações seguidas de um questionamento. 3 constatações seguidas de um questionamento. Se derivado da nova aliança, preste atenção, se derivado da nova aliança, a palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre a vida do verdadeiro cristão. Se derivado da nova aliança, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ainda, se a percepção do amor de Deus deve nos constranger, nos impelir a amá-lo, a obedecê-lo, a retribuir tamanho amor, como Paulo disse, por que, pergunto à igreja nessa manhã, por que então falar em disciplina? Por que falar de disciplina eclesiástica, disciplina da igreja? Pergunto para a igreja, seria esse um tema não abrangido pela nova aliança? Eu fiz a leitura em Provérbios, é Antigo Testamento. O que a igreja entende? Que esse seria um tema não abrangido pela nova aliança ou seria um tema abrangido pela nova aliança? Quem acredita que isso é um tema abrangido pela nova aliança, levanta a mão. E eu diria para vocês nessa manhã, né, que é óbvio que esse tema, ele é abrangido pela nova aliança. Óbvio que é, né? Nós precisamos da disciplina, porque eu coloquei aqui algumas coisas para poder ficar bem claro para nós. Por que nós precisamos da disciplina? Eu diria que sem questão de ranquear primeiro, segundo, terceiro, né? Mas nós precisamos da disciplina porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Bem, isso é um retrato, mas mais do que esse retrato, eu quero dizer para a igreja que nós continuaremos pecando, já que a palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 1, verso 10, né, que se dissermos que não temos cometido pecado, nos fazemos o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos, sim, da disciplina, porque arrependimento e santificação, né, continuam sendo pilares da vida cristã. Nós precisamos sim da disciplina, porque nem tudo que nós ouvimos, nós praticamos. Sim ou não? Sim. Nós precisamos da disciplina, eu diria que para nós esgotarmos essa lista, porque Deus odeia o pecado. Então nós precisamos da disciplina, né?
Deus odeia o pecado porque o pecado, ele nos separa dele. Assim a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 59, verso número 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus, ele odeia o pecado por causa do seu sutil engano, que nos impele a nos concentrar no prazer do mundo, no prazer mundano, excluindo as bênçãos de Deus. Deus, ele odeia o pecado porque nos cega para a verdade. O pecado tem consequências que o pecador, muitas vezes, ele desconsidera. A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 6, verso 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, mais ainda, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus, ele odeia o pecado porque o pecado nos escraviza, podendo até mesmo nos destruir. E eu diria que Deus, ele odeia o pecado porque isso diminui o nosso amor por ele. E Tiago, ele adverte sobre o perigo de seguir o mundo, quando ele fala assim, de maneira muito clara: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Na Bíblia, eu acho que vocês têm conhecimento disso, o pecado, ele é comparado a um fermento, que mesmo em pequena quantidade, ele tem o poder de levedar toda a massa, né? E essa analogia destaca, de maneira muito clara, a propensão do pecado para se espalhar rapidamente em nós e entre nós, influenciando e contaminando o ambiente em que estamos inseridos. E nesse contexto, a disciplina, ela atua como um freio preventivo, impedindo que o pecado ele se alastre e que ele contamine toda a igreja, né? E eu diria que ao não enfrentar o pecado, corre-se o risco de permitir que ele se torne uma presença persistente no nosso meio, infiltrando-se nas estruturas da igreja. A disciplina, ao contrário, age como um antídoto, detendo o avanço do pecado antes que ele ganhe terreno. Então, por isso que a disciplina, ela é importante, ela continua sendo importante. Ela não apenas corrige o indivíduo em falta, mas ela protege a integridade e a pureza da igreja como um todo, né? E a disciplina, ela é tão importante que Jesus foi quem primeiro falou dela no Novo Testamento. Mateus no capítulo 18, ouça, Mateus no capítulo 18, a partir do verso número 15 até o 17, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Primeiro round. Vamos para o segundo round. Se, porém, ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Esse é o segundo round. Vamos para o terceiro round. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Vamos para o quarto round. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ou seja, eu vejo de maneira muito clara Jesus aqui falando sobre 4 níveis de disciplina na igreja. Primeiro, a repreensão pessoal, quando é dito: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Essa é a repreensão pessoal.
Mas isso pode não ser suficiente. E aí vamos para o segundo round, que é a repreensão com testemunhas. Mas isso também pode não ser suficiente. E aí entramos no terceiro nível de disciplina da igreja, que é a repreensão pública. E tal proceder nunca pode ser considerado como uma violação de segredos, porque o pecador, eu entendo assim, o pecador deliberadamente recusou os caminhos prévios para o arrependimento. Ele teve a oportunidade no primeiro round, não aceitou. Ele teve a oportunidade no segundo round, ele não aproveitou, ele não aceitou, ele não quis. E obviamente, como já foi dito, o pecado não pode prevalecer, perpetuar e crescer em nós e dentro da igreja. E aí vem o terceiro round, que é a repreensão pública, né? E o quarto, se isso não for suficiente, para que vocês entendam de maneira clara, né? Ou seja, quando Jesus ele fala assim, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, né? Então, esse quarto nível de disciplina da igreja se chama exclusão. Exclusão, sabe por quê? Porque quando Jesus ele associa o pecador não arrependido ao gentio e publicano, ele estava falando respectivamente de duas categorias. A primeira de quem não era permitido entrar nos átrios do templo do Senhor. E a segunda categoria, aqueles que eram considerados traidores e apóstatas, e com tais não devia e não deve haver qualquer tipo de comunhão cristã. Paulo, por sua vez, também fala na disciplina, né? Depois você pode ler em casa, né? 1 Coríntios, no capítulo número 5, ele fala exatamente de pessoas cujas práticas traziam escândalo para a igreja, e que, portanto, ele cobrava da igreja, né, uma atitude para que aquilo fosse resolvido, não fosse simplesmente achado algo normal, independente do ambiente em que aquela igreja vivia, né? Como hoje, onde nós estamos diante de um mundo onde muita coisa certa virou errado e o errado virou certo, e nem por isso podemos ou devemos aceitar ou entronizar isso como parte da nossa vida, dos valores morais da nossa vida. Precisamos ter claramente em mente de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, o mundo é uma coisa e o que Deus quer e espera e anseia ver dentro de nós é outra coisa totalmente diferente. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, e em 2 João, no único capítulo que existe em 2 João, nos versos 9 a 11, são mencionados os que dissimulam ensinos contrários ao Evangelho e por consequente precisa de haver disciplina. Por outro lado, em Romanos 16, 17, Paulo ele recomenda disciplina aos que causam divisões na igreja. Quem causa divisão na igreja precisa ser disciplinado, é o que a palavra de Deus diz. E em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, ele prescreve disciplina eclesiástica para aqueles que se deleitam na preguiça. Então vejam que, na verdade, pensando poucos exemplos, nós podemos entender claramente de que mesmo na nova aliança, Deus não aboliu e não abolirá a disciplina entre nós. Afinal de contas, o dom da exortação, ele não foi condicionado até o ano 2000 ou 2024. Há um leque na palavra de Deus que trata sobre os dons do Espírito Santo. Um deles é o da exortação. Então ele continua válido, a disciplina continua válida. A disciplina, pelo que eu vejo na palavra de Deus, ela nunca se ausentou do povo de Deus. Deus nunca tirou a disciplina, né? Eu vou repetir, nem mesmo com a nova aliança.
Atos, no capítulo 4, verso 34 e 35, mostra como é que vivia a comunidade cristã, né, nos primórdios da igreja de Cristo. Abre aspas, está escrito na palavra de Deus no capítulo 4, verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, guarda bem isso. Esses eram os valores, essa era a referência, esse era o padrão que existia nos primórdios da igreja de Cristo. Isso é apresentado no livro de Atos, capítulo 4, verso 34 e 35. Avançamos um pouco para o capítulo 5. E lá no capítulo 5, verso 1 e 2, está escrito o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher chamada Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou, como era hábito, aos pés dos apóstolos. E a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: então Pedro disse o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja que o problema aqui não foi a questão da doação. O problema todo aqui foi a questão da mentira. E ouvindo estas palavras, presta atenção no que o Deus de amor, mas também o Deus de justiça, que também não revogou esta virtude dele na nova aliança, acontece. Está escrito na palavra de Deus, disse assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Deus, entenda você ou não, mas está escrito na Bíblia, Deus o matou na hora. E a partir do verso 7, a palavra de Deus relata o seguinte, abre aspas: quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, lhe perguntou: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E aí no verso número 10 diz assim: no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao seu marido. E no verso 11 está escrito assim: e sobreveio, olha o efeito colateral, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Ou seja, a disciplina ecoou, a disciplina ecoa. Isso, eu diria, que moldaria uma congregação muito rapidamente. Sim ou não? Sim. Deus, ele estava lidando firmemente com o pecado naqueles primórdios da igreja. Deus, ele estava transmitindo a sua atitude para com o pecado. E eles caíram mortos na frente da igreja. Aliás, diz o verso 13, que isso impediu que os incrédulos se juntassem. Ninguém queria se juntar
a essa organização, afinal de contas, Deus tratou de maneira sumária aquela mentira, aquele pecado. Eles estavam falando sério naquele momento sobre o pecado. E eu digo para a igreja nessa manhã, em alto e bom som, Deus não mudou a sua atitude para com o pecado, e Ele não mudou o desejo de ver a sua igreja pura. E é por isso que a nova aliança não aboliu e não vai abolir a disciplina dentro da igreja. Eu diria mais ainda, somente a ignorância, equívocos ou a dureza de coração poderia levar alguém a deturpar os princípios bíblicos sobre a disciplina eclesiástica e justificar sua ausência entre os membros. Porque Jesus, como eu disse, ele anseia, ele anela ver uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, santa e irrepreensível. É o que a palavra de Deus nos diz. E ainda nessa toada, eu quero dizer para vocês o seguinte: há pouca vantagem em uma igreja que tenta vencer o mundo, se ela já tem se rendido ao mundo. Eu vou repetir para isso entrar no seu coração, e você não ficar em conflito quando você estiver nessa igreja e for exortado com a palavra de Deus, porque isso faz bem para nós. A palavra de Deus diz claramente: exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje. E essa palavra é válida para hoje, para amanhã, para todo dia. Não foi dito para o sábado, para os domingos, na quarta-feira do culto da igreja, no dia que se chama hoje. E o hoje é todo dia. Vou repetir, há pouca vantagem em uma igreja que tenta vencer o mundo, se ela já tem se rendido aos valores do mundo. Aqui dentro não é lugar de brincar. Nós não podemos brincar no relacionamento com Deus, independente da idade, seja jovem, seja novo convertido. Deus nos chama a um caminho de responsabilidade, de intimidade, de aliança, de maturidade. Eu li um artigo, vou precisar agora das minhas intérpretes, Sheila e Naná, que falam inglês assim, absurdamente, né? Eu li um artigo intitulado Church Discipline, The Missing Mark. Traduz para mim, Naná. O que mais? Tá, você falou só a primeira parte. Disciplina da igreja, The Missing Mark, a marca faltante, a marca que falta. Então tá bom. Você concorda comigo? Então ela é professora, eu só morei 2 anos e meio fora, mas diante na Naná eu tenho que me render. Então já que ela aprovou, é isso então para a igreja. Eu li um artigo que fala sobre isso. Disciplina da igreja, a marca que falta ou a marca faltante. E ela traduz uma correta leitura da nossa atualidade. E eu extraí dali algumas informações que eu vou compartilhar com vocês. O seguinte: o declínio da disciplina na igreja é talvez a falha mais visível da igreja contemporânea. Já não há preocupação em manter a pureza da confissão ou no estilo de vida cristã. A igreja contemporânea se vê como uma associação voluntária de membros autônomos, com responsabilidade moral mínima para com Deus, muito menos uns com os outros. Complementa um outro trecho que eu peguei. A atual geração, tanto de ministros como de membros, é virtualmente sem experiência da disciplina bíblica.
E eu peguei um último pedaço para extrair o seguinte: consumidos com métodos pragmáticos do crescimento da igreja e engenharia congregacional, a maioria das igrejas deixaram as questões morais para o domínio da consciência individual. E qual é a conclusão que a gente pode chegar em uma linha? Assim crescem as igrejas infladas. Infladas de quê? Meninice. Infladas de meninice. E que ainda continua ecoando no coração de muitos crentes, de nutrir o sentimento e o espírito de comparação, que olha para a sua igreja, é uma coisa, olha para a igreja do vizinho, nossa, mas lá o quintal, a grama é mais verde. E que, na verdade, é uma grande expressão de igrejas infladas e infladas de meninice. E por isso eu preciso trazer à sua memória um pedacinho pequeno da palavra ministrada no domingo passado. Lá foi, certamente está no coração, certamente está no seu coração, porque foi lá no desfecho da palavra que eu disse isso, se eu não estiver equivocado. Lá no desfecho da palavra eu disse isso, e eu vou agora fazer um link com isso, porque eu preciso, por meio disso, avançar na palavra que eu tenho nessa manhã para compartilhar com vocês. E o que eu disse naquela hora, e que vale para hoje, e vale para amanhã: a igreja, rumo à maturidade, deve ser, eu falei sobre 3 coisas: uma família cujo alvo é a maturidade, um campo cujo propósito é a quantidade, e um edifício vivo cuja finalidade é a qualidade. Quantos estão lembrados disso? Amém. Eu vou repetir. A igreja, rumo à maturidade, ela deve ser uma família, olha o conceito de família, cujo alvo é a maturidade. Então tem 2 coisas importantes: o conceito de família e o alvo, que é a maturidade. É uma frase simples, mas que fala no profundo. A igreja rumo à maturidade deve ser um campo cujo propósito é a quantidade. Os discípulos são aqueles que produzem muitos frutos. Quantidade. E a igreja deve ser um edifício vivo, cuja finalidade é a qualidade. Porque Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, com qualidade. Então, qualidade, quantidade e maturidade precisam ser valores acoplados, anexados na nossa caminhada. Portanto, eu afirmo que nós, diante disso, e pelo que já foi dito, nós não podemos abrir mão da disciplina dentro da igreja. A leitura que nós fizemos inicialmente foi em qual livro mesmo? Provérbios. Então, estou vendo que o calor realmente não derreteu o cérebro de vocês, e vocês estão atentos ao que está sendo ministrado. Bem, para tirar o 10, qual foi o capítulo mesmo que a gente leu? Nossa, então estou muito feliz. E inclusive eu estou até suando menos hoje do que com o ar-condicionado. Não sei o que está acontecendo com esse efeito milagroso no altar, que eu estou suando menos. Está ótimo, está parecendo um tufão aqui do meu lado. Menos do que no dia que eu tenho ar-condicionado. Bem, a leitura que nós fizemos inicialmente, em Provérbios, no capítulo 3, verso 11 e 12, acredite. Porque se você ainda não acreditou ou não aceitou que na nova aliança Deus não revogou a obediência, ou melhor, a disciplina, né? Acredite, essa palavra de Provérbios 3, verso 11 e 12, ela está inserida no capítulo 12 de Hebreus. E eu vou repetir. O que comprova mais uma vez que na nova aliança
nós não podemos abrir mão da disciplina dentro da igreja. Hebreus no capítulo 12, aí, obviamente, que eu não tirei da cartola e nem estou querendo construir raciocínio do homem. Hebreus capítulo 12, versos 5 ao 11, diz assim, vê se é familiar ao que foi lido no início da palavra. Verso 5 diz assim, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Para aí. Concordam comigo que a leitura é idêntica de Provérbios? Então tá bom. É idêntica ao que estava escrito em Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. Vamos prosseguir na leitura. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Deus corrige só com sim? É? Não, né? Deus corrige, você faz o que quer, e aí um dia você vai mudar, é assim? Não. Verso 8. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Presta atenção na profundidade desse versículo. Eu vou pegar só duas partes, no início e no fim. Se estais sem correção, logo não sois o quê? Fala assim, filhos, eu fiz a leitura labial, isso mesmo. Filhos, não fica com medo não, assim, a irmã tem conhecimento da palavra. E sois bastardos e não filhos. Então, se estamos sem correção, a leitura é que não somos filhos, e sim bastardos. Continua a leitura. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Verso 10. Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. E o verso 11 vai dizer algo também muito importante para nós. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Ao depois, entretanto, vai produzir o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, aos que entronizaram a palavra, a disciplina, e vão produzir frutos de arrependimento, frutos de justiça. Sabemos que há uma distância entre a teoria e a prática. E às vezes, aquilo que sabemos que é bom, mesmo sabendo que é bom, tomamos atitudes que são incoerentes. Por isso, a disciplina é importante, a ministração da palavra é importante. Frequentemente, nós vemos a disciplina de Deus, com uma perspectiva infantil, com uma visão distorcida. Era assim quando nós éramos crianças, não entendíamos a disciplina dos nossos pais. É assim a disciplina dentro da igreja, com meninos espirituais, com crentes com um pé na igreja, outro no mundo, com uma visão distorcida de santificação, de maturidade, de desenvolver com temor e tremor a salvação. Então a visão é distorcida acerca da disciplina. Nos apressamos em perguntar por que as coisas estão acontecendo, questionamos a sabedoria de Deus, questionamos os motivos de Deus. Mas o autor de Hebreus,
ele insta que os cristãos considerem suas provas e os sofrimentos pelos quais eles estão passando com maturidade espiritual. Ele os encoraja a lembrar de como Deus age com os seus filhos. Eles precisavam que alguém os lembrasse e nós também precisamos que o Senhor nos lembre daquilo que somos chamados a fazer, se estamos em rota de colisão ou em rota de fuga. A soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa passagem que nós acabamos de ler em Hebreus, ela destaca para nós vários aspectos da disciplina de Deus. Vários aspectos da disciplina de Deus. Né? Primeiro, para que fique claro, é uma expressão do amor de Deus. A disciplina de Deus é a expressão do amor de Deus. Assim como um pai humano disciplina seus filhos por amor e preocupação com o seu bem-estar, Deus, ele também nos disciplina. E essa correção divina, ela não é punitiva, porque o alto preço, sim, foi pago na cruz pelos nossos pecados. Então a correção, ela não é punitiva, mas ela é sim corretiva, ela é sim instrutiva, destinada a nos guiar de volta ao caminho certo quando nós nos desviamos. Mas eu também quero pontuar nessa manhã que a disciplina, ela não é somente para nos disciplinar por causa do pecado ou para evitar o pecado em nós, mas também para que nós possamos aprender mais sobre Deus e sobre a nossa própria pequenez e ao mesmo tempo saber como ministrar as necessidades dos outros. Então a disciplina, ela tem um leque de atuação enorme e importante para as nossas vidas. Que fique claro, primeiro ponto, a disciplina é a expressão do amor de Deus. Segundo lugar, a disciplina de Deus é um sinal de nosso relacionamento legítimo com Ele. Se não fôssemos disciplinados, isso indicaria que não somos verdadeiramente filhos de Deus. Lembra que eu falei? Seríamos o quê, irmã Maria José? Bastardos e não filhos de Deus. Então esse é o motivo de alegria, de saber que Deus só disciplina e repreende a quem Ele ama. Precisamos pensar como gente madura. Essa noção, ela reforça o relacionamento íntimo e pessoal que nós temos ou nós devemos ter com Deus. Ele não é, de maneira nenhuma, um Deus de longe. Ele é um Pai de perto, amoroso, ativamente envolvido em nossas vidas. E fazendo o quê? Nos moldando e nos formando nas pessoas que Ele deseja que nós sejamos. Digo mais, o propósito da disciplina de Deus, ele é multifacetado. Né? E eu vou mostrar por que eu digo que é multifacetado. A disciplina de Deus, por exemplo, ela visa produzir santidade e justiça em nós. Então a disciplina é necessária para manter a pureza da igreja e o seu testemunho diante de um mundo vigilante. O mundo não quer passar pela prova, o mundo não quer se sacrificar, mas o mundo está vigiando, está vigilante, acompanha os nossos passos, está com o dedo para apontar quem somos, o que fazemos. E é diante deste mundo que precisamos dar o verdadeiro e bom testemunho de Cristo Jesus. Isso não significa que colocamos uma máscara hipócrita de perfeccionismo, mas admitimos diante do mundo que a palavra de Deus é o padrão para as nossas vidas e que nós somos verdadeiros cristãos. E o que nos faz verdadeiros cristãos? Não perfeitos, mas sim perdoados. Verdadeiros cristãos que adoram o Senhor
verdadeiros cristãos que se submetem à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Além disso, a disciplina ela serve para nos corrigir e nos impedir de continuar no pecado. Eu vou falar pela terceira vez, para que fique claro, né? Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, ecoa esse sentimento, né? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, essa passagem mostra para nós a importância da disciplina para nos corrigir, mas ao mesmo tempo, esses mesmos dois versículos chamam a nossa atenção para dois perigos da disciplina. Talvez eu tentei facilitar com o número aqui, para ver se vocês captavam a mensagem no profundo, né? Mas esse mesmo versículo que aponta uma mensagem, nos mostra também e nos chama a atenção para dois perigos da disciplina. Um deles é você desprezá-la. Lá em cima diz, filho meu, preste atenção, não rejeites a disciplina do Senhor. Então, o primeiro perigo da disciplina é rejeitar a disciplina, é rejeitá-la. E o segundo período, ato contínuo, na leitura, diz, nem te enfades da sua repreensão. E o outro perigo é o desânimo diante dela. Então, dois perigos da disciplina são o desprezo e o desânimo, que podem ser gerados por meio da disciplina se nós nos desacoplarmos do valor, do alto valor que a disciplina tem para nós. E quando há um coração duro, é difícil se lembrar das promessas de Deus, é difícil se lembrar do que Deus fala na sua palavra. É mais fácil o quê? Murmurar? É mais fácil desprezar a disciplina? É mais fácil se desanimar por aquilo que é ministrado ao coração? Quantas pessoas ficam insatisfeitas com Deus quando Ele as corrige? Mas eu diria para a igreja nessa manhã que isso é uma grande tolice, porque tudo que Deus está fazendo, acredite, é nos conformar, é tornar em nós um padrão de Cristo, e é para o nosso bem, porque a palavra de Deus diz, e não é mentirosa, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E vamos acreditar nessa palavra quando? Tudo está bem? Ou em todos os momentos? Então, se nós cremos na palavra de Deus, precisamos colocar ela em prática e lembrar que a disciplina tem um fim virtuoso, proveitoso para as nossas vidas. E nós não podemos deixar que esses perigos venham se instalar em nosso coração, o desprezo e o desânimo pela disciplina. Provérbios no capítulo 1, verso 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio do conhecimento. Preste atenção, mas os tolos, não são sábios, os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Está escrito. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, você pode responder à disciplina com gratidão e louvor, e isso é glorioso, mas você também pode responder à disciplina com murmuração, desprezo, desânimo, e isso será um desastre. Outro aspecto importante da disciplina divina é que ela nos ensina obediência e dependência de Deus.
Em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 5, Moisés ele declara aos israelitas o seguinte: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E essa disciplina ela foi evidente durante a jornada dos israelitas no deserto, onde Deus usou provações, onde Deus usou dificuldades para ensiná-los a depender dele e prepará-los para não somente a entrada, mas para viver na terra prometida. E da mesma forma, em nossas vidas, a disciplina de Deus muitas vezes vem através de desafios, através de dificuldades, que nos ensinam a confiar em sua provisão e em sua orientação. Acreditem, igreja, que a tribulação, ela funciona como uma escola para o crente e nos ensina lições que são muito preciosas. Além disso, a tribulação, ela tem potencial para produzir toda sorte de frutos de justiça, formando em nós a natureza, ou criando, ou estabelecendo em nós a natureza espiritual de Cristo. E segundo o que a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, verso 3 a 5, a tribulação produzirá em nós importantes virtudes da fé cristã. Quais são essas três? Quais são? Paciência, experiência e esperança. Irmãos, esse também é um caminho para Deus trabalhar em nossas vidas. Eu não vou ser tolo de pedir a Deus tribulação. Mas se ela chegar, porque Deus tem o controle de tudo, e tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito. Você crê nisso? Tudo tem um propósito. Muitas vezes não escutamos a voz de Deus. Muitas vezes colocamos um bloqueio, uma armadura para não entender Deus. Mas que existe um propósito, existe. E aqui Deus, por meio somente desse versículo, ou dessa passagem, em Romanos no capítulo 5, está dizendo para nós claramente dos benefícios das tribulações em nossas vidas, que são os benefícios, a paciência. Quem precisa de paciência? Levanta a mão. Eu já anotei no meu caderninho preto quem não levantou a mão, tá? Ah, então tá bom. Tá bom. Por sinal, quem não levantou a mão também, hoje, tem gente que também não se despediu de mim no churrasco, tá bom. 2 anotações, no meu final de semana. Vamos lá, paciência. Ei, mano, tá perdoada, que a igreja fala, a palavra de Deus diz para perdoar 70 vezes 7. Esse só foi o primeiro, já até passou o dia, inclusive. Paciência, experiência. Quem quer experiência com Deus? E quem quer ver a sua esperança aumentada? Quem quer ver a sua fé crescida? Então entenda os mistérios de Deus. Ou se não entende, aceita. Se você está vivendo uma vida de submissão, de entrega, não questiona Deus. Você pode não ter como Jó todas as respostas para as coisas que estão acontecendo na sua vida, mas se você confia em Deus e você está fazendo a sua parte, creia que Deus fará a parte dele. Pedro ele complementa dizendo assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, preste atenção, que vai complementar o que eu falei sobre paciência, experiência e esperança. Depois de haver padecido um pouco, então o que Deus está falando aqui por meio da sua palavra? A tribulação é eterna? Não, até será para quem não quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas vamos lá, deixa eu fazer a pergunta correta dentro do ambiente correto. A tribulação será eterna nesta terra? Não. Então a palavra de Deus diz aqui o quê? Depois de haver padecido por um pouco, Ele mesmo vos... Preste atenção
no que traz a reboque as provações, as tribulações. Diz a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 10. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, traduzindo em miúdos, em outras palavras, a tribulação é uma forma de Deus nos fortalecer e nos amadurecer. Eu diria mais, os sábios, ao passarem pelo Getsêmani da dor, eles se alegram não porque têm prazer no sofrimento, mas porque o sofrimento é o portal do aprendizado para a sua vida. A disciplina de Deus também serve para nos humilhar, mas humilhar no sentido de que, como o mundo faz, humilhar as pessoas, de maltratar, não é isso. Humilhar no sentido de nos tornar humildes ou nos manter humildes. E mais do que isso, além de trabalhar ou servir para nos humilhar nesse sentido, para desenvolver o nosso caráter. Vai adicionando no teu pote a importância da disciplina para você nunca mais fazer beicinho. Beicinho só da Malu. Cadê os pais dela? Estão aqui. Só da Malu. Porque esse alegra todo mundo. Beicinho dela. Em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7 até o 9, Paulo, ele fala de um espinho na carne. Dado para ele, para quê? Para impedi-lo de se ensoberbecer. E ele escreve assim: 3 vezes, está na palavra, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele pediu 3 vezes ao Senhor que esse espinho da carne se afastasse dele. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A disciplina, muitas vezes, revela nossas fraquezas e vai nos levar a buscar a força de Deus, fazendo o quê? Trazendo crescimento e maturidade espiritual para nós. Lembre-se, igreja, nossa visão é muito limitada. Por vezes nós estamos que nem bombeiros apagando os incêndios do hoje, e nossa visão não é no amanhã. Não temos uma visão de futuro. Não entendemos que o hoje planta o futuro. Esquecemos coisas importantes que a palavra de Deus nos revela. E é por isso que é importante estarmos relendo a palavra de Deus. É por isso que é importante estarmos na casa de Deus, sendo exortados ou reexortados, pela mesma palavra que seja. Porque há sempre uma distância entre a teoria e a prática. E como eu disse lá no início, porque nós continuamos sendo o quê? Pecadores. No meu vocabulário, quem peca é pecador. Ponto. Sim ou não? Sim. Então, quem peca não tem outro nome, é pecador. Além desses propósitos, a disciplina de Deus é um lembrete de que Ele é um Deus justo e santo e que não tolera o pecado. Ele ressalta a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento e de obediência que precisa estar presente nas nossas constantes e diárias decisões. O processo de disciplina, embora muitas vezes doloroso e desafiador, ele leva em última análise, acredite no que eu vou te dizer, a um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Ele refina a nossa fé e produz perseverança. Tiago, no capítulo 1, verso 2 a 4, encoraja os crentes quando diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
é uma palavra só: perseverança. Vinha hoje para esta igreja e falava dentro do meu carro com a minha filha sobre esta palavra: perseverança. Às vezes estamos caminhando cheios de gases, não gases que promovem coisa ruim, mas cheios de vontade, força, né? Às vezes eu acabo falando coisas que eu falo só em casa, né? Não deveria ter falado isso, né? Mas às vezes estamos cheios de gases, no bom sentido da palavra, e estamos caminhando na estrada da perseverança, e aí vem a primeira pedrinha de tropeço. Aí pronto, ali a gente começa a ver como está a perseverança do crente. Como hoje, nesse pequeno calorzinho, a gente vê como é que está a motivação da igreja. Coisinha pequena, mas a gente já consegue identificar joio do trigo, adorador de seguidor. Por meio da disciplina, a nossa fé é testada e fortalecida, levando-nos à maturidade e completude espiritual. Por tudo isso, nós podemos afirmar que a disciplina de Deus, ela não é arbitrária ou caprichosa, ela é sempre intencional e medida. Sabe por quê? Porque a disciplina de Deus, ela é temperada com a sua compaixão e um amor infalível. Que fique claro para a igreja nessa manhã, que a disciplina é vital para a saúde do corpo de Cristo. Mais do que isso, entenda que quando a igreja não negocia com a degradação da santidade e da pureza, quando a igreja se move para confrontar o pecado pela própria virtude dessa direção, ela, a igreja, estará em processo de autopurificação. Sim ou não? Sim. Ou seja, o nome que você quiser dar, mas que significa a mesma coisa, num processo constante e crescente de autopurificação. E o resultado, óbvio, é que haverá o quê? Menos necessidade do quê? E disciplina. Embora a igreja esteja mais comprometida em fazer cumprir a disciplina. A disciplina é como um medicamento muito forte, pelo que nós já nos debruçamos nessa manhã. A disciplina é como um medicamento muito forte. Ela pode trazer a cura ou ela pode causar um dano maior. Mas eu diria que nenhum profissional médico se recusa a aplicar um medicamento que pode curar o seu paciente apenas porque esse medicamento ele é forte. Também acredito que nenhum doente faz a opção pela morte ou pela continuidade da doença se a vida e a cura podem estar tão próximas. E nesse sentido, a reflexão bíblica que fizemos sobre a disciplina eclesiástica nessa manhã, ela evidencia, já caminhando para terminar a palavra, ela evidencia 2 princípios básicos. Primeiro, que a disciplina da igreja não é uma opção. Da mesma forma como o perdão não é uma opção de vida, a disciplina não é uma opção, mas sim uma ordem de Deus. E, consequentemente, acredite se até aqui não tiver entendido. Em sendo uma ordem de Deus, é uma bênção de Deus. Amém. Associem uma coisa com a outra. Se é uma ordem de Deus, logo é bênção de Deus. E segundo,
Que a disciplina requer profundo amor por parte da igreja que a aplica e semelhante humildade e quebrantamento por parte daquele que é disciplinado ou é disciplinada. Isso é um outro valor que não podemos abrir mão em nossas vidas. A humildade para receber a ministração de Deus. Lembra o que Hebreus diz? Nem sempre a disciplina, quando é aplicada, será motivo de alegria. Entretanto, diz a palavra que se entronizarmos, viveremos frutos dignos de arrependimento, de justiça e, consequentemente, viveremos a bênção de Deus. Se a voz da disciplina de Deus está em seus ouvidos, talvez circunstâncias difíceis estejam fazendo você pausar para ouvir a sua voz, eu diria que você é sábio e obediente somente quando dá adeus à incredulidade, marca um ponto contra o pecado e deixa para trás, sem arrependimento, seus hábitos caprichosos, posturas, rancores, questionamentos ou autocomiseração. Faça isso e confie em Deus, aprendendo a orar ou continuando a orar a seguinte coisa, ou a seguinte oração: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Feche os seus olhos e deixe essa palavra ainda trabalhar no seu coração, em sua mente. Nós estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. Conhece as nossas dúvidas, conhece as nossas limitações, conhece os nossos erros, conhece as nossas dúvidas, questionamentos, que muitas vezes tornamos audíveis, outras vezes nutridos no coração, mas nós estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. E existem valores morais, princípios da nossa caminhada cristã que nós não podemos abrir mão e negociar com a carne. E isso é importante para que nós possamos avançar para tudo aquilo que Deus já preparou para a nossa igreja. E quando eu falo a nossa igreja, eu digo o corpo de Cristo, que representa cada um de nós. A igreja do Senhor. Mas quando eu me aproprio desse nossa, eu falo de nós, de cada um de nós. Da importância de cada um de nós, que cada um de nós temos nessa caminhada para ver coisas novas e grandes com o nosso Deus. De olhos fechados, nós vamos orar. E mais uma vez clamar ao Senhor, para que Deus possa trabalhar em nossas vidas e fazer com que deixemos Deus trabalhar, deixemos Deus ser, na essência e plenitude da palavra, Senhor da nossa vida. Muitas vezes sabemos o que temos para fazer, sabemos quem somos chamados a ser, mas como eu já disse 2 vezes nessa manhã, há uma distância entre a teoria e a prática. E Paulo mesmo já disse, certa vez, aquilo que eu sei que não tenho para fazer, eu faço, e aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. E esse é um conflito que muitas vezes está presente em nossas vidas, porque a carne incessantemente milita contra o Espírito. Mas a palavra de Deus também diz que o Espírito milita incessantemente contra a carne quando nós estamos na presença de Deus para abafar, para anular, para aniquilar
toda voz interior que queira se levantar contra aquilo que Deus está construindo em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, nessa manhã pela palavra. Nada nem ninguém, declaramos diante do mundo espiritual, foram impedimentos para o Senhor trabalhar em nossas vidas nessa manhã. E por isso, e antes de tudo, já glorificamos e agradecemos, Pai, pelo Teu haja sobre nossas vidas, porque verdadeiramente cremos no poder da oração. Quando nós oramos, o Senhor inclina os seus ouvidos para poder nos atender e, sobretudo, atender aquilo que está alinhado à Tua vontade e ao crescimento da igreja. Então, por isso, Pai, neste primeiro momento somos gratos, porque nem o calor e nem nenhuma adversidade, Pai, que tentou se levantar contra nós foi impedimento para o Senhor trabalhar em nossas vidas nessa manhã. Mas nós cremos, Pai, nós entendemos que muitas vezes, ó Pai, nós não estamos preparados para viver a Tua vontade. E talvez nessa manhã esteja parte da sua igreja pensando de maneira diferente aquilo que foi ministrado ou o que a Tua palavra diz. Mas nós estamos e entendemos, ó Pai, que estamos no lugar certo, no momento correto e diante do Deus poderoso para continuar fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, esperamos e merecemos, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, continua o processo de purificação, de santificação em nossas vidas. Entendemos, Pai, que quando nós unimos a Tua palavra e o mover do Teu Espírito Santo em nós, há um casamento perfeito para nos alinhar à Tua vontade e podermos, Deus, avançar para a profundidade e amplitude daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nessa manhã, Pai, desarma a Tua igreja. Se há ainda, Deus, pensamentos, ó Pai, que limitam o crescimento e o avançar da Tua igreja, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Se há algum bloqueio, Pai, se há, Deus, algum entrave, se há alguma restrição, se há algum sentimento de dureza no coração nesta manhã, Pai, cai por terra em nome de Jesus. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. Não é por gritaria, mas é pelo poder da oração que o Senhor trabalha, Pai, em nossas vidas. E nessa manhã abrimos a porta dos nossos corações, entendendo, Deus, a dimensão daquilo que o Senhor está nos chamando a viver e fazer em nossas vidas. E queremos declarar em alto e bom som o nosso desejo, a nossa vontade de estarmos vivendo, Pai, para a glória do Teu santo nome, para ver a manifestação da Tua glória nesta igreja, Pai. E nós não queremos ser motivo de vergonha ao Senhor, nós não queremos ser pedra de tropeço, nós não queremos ser impedimentos para o Teu haja nesta igreja, Pai. Em nome de Jesus, trabalha, Pai, no coração e na mente dos Teus filhos, limpa, Pai, toda sujeira, toda impropriedade, tudo que não convém, que não edifica, tudo aquilo, Deus, que limita o crescimento, Pai, da Tua igreja, Pai, e que a Tua palavra ecoe no coração dos Teus filhos, para entender a importância da disciplina, a importância da exortação, a importância da repreensão e, sobretudo, a importância de viver a Tua palavra, Pai. Assim, Deus, nós oramos nessa manhã. E nós agradecemos, Pai, por tudo, absolutamente tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Convido a igreja a estar de pé.